As cidades abandonadas ao redor do mundo são consequências drásticas da força da natureza e das ações humanas. Cada uma dessas cidades, marcadas pelo declínio populacional, conta uma história de adaptação, falha ou mudança abrupta, que nos permite refletir sobre a fragilidade das civilizações, o desperdício de recursos gerados e o impacto ambiental, social e cultural desses locais congelados no tempo. As infraestruturas lentamente se tornaram ruínas, enquanto a natureza retomou o espaço que antes era dominado pela presença humana. Algumas cidades fantasmas se tornaram destinos turísticos. Entretanto, o abandono em alguns pontos também trouxe riscos de contaminação ambiental, principalmente em áreas industriais e desastres tecnológicos que resultaram em áreas inabitáveis. Existem inúmeras cidades fantasmas em ruínas espalhadas pelo mundo. Fique até o final deste vídeo e confira 10 das cidades que deixam marcas do abandono, expondo não só a dor e perda de quem ali viveu, mas as memórias de uma comunidade deixada para trás, que hoje se mistura ao bioma. Para mais vídeos curiosos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Pompeia, Itália. Pompeia é conhecida por ter sido destruída em 79 d.C. durante a erupção do Monte Vesúvio, um vulcão ativo a 8 km de distância da cidade. A explosão cobriu a região com cerca de 6 metros de altura de cinzas e pedra-pomes, preservando-a por séculos até que suas ruínas fossem redescobertas no final do século XVI. Esse evento transformou Pompeia em um marco importante para a arqueologia moderna, especialmente após as escavações iniciadas no século XVIII. Um dos pontos mais famosos de Pompeia são os chamados corpos petrificados, que atraem milhares de turistas todos os anos. No entanto, a história real por trás desses artefatos difere da crença popular. Muitos pensam que esses corpos são restos petrificados de pessoas que não conseguiram escapar da erupção, mas na verdade, eles só foram moldados após o início dos trabalhos arqueológicos em 1860. O material vulcânico enrijeceu envolvendo os corpos. À medida que a matéria se decompunha, formava-se um espaço vazio, possibilitando a moldagem de gesso nos espaços onde os corpos originalmente se encontravam. Durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio com mais de 160 bombas atingiram Pompeia, destruindo as restaurações feitas no século XX. E hoje, parte do que vemos é uma reconstrução da reconstrução anterior. Centralia, Pensilvânia. Centralia, na Pensilvânia, era uma pequena e próspera cidade mineradora de carvão. Com a exploração do carvão antracito, a cidade tinha uma economia robusta e uma população em torno de 1.000 pessoas. Atualmente, é uma das cidades fantasmas mais notórias dos Estados Unidos, conhecida por seu incêndio subterrâneo que persiste desde 1962 em um aterro sanitário. Uma queima de lixo não controlada, agravada por décadas de extração mineral, alastrou-se para o vasto sistema de túneis subterrâneos de mineração. E o fogo, uma vez iniciado, tornou-se incontrolável devido ao antracito que ainda está presente em abundância na região e que continua a alimentar o incêndio. Com o passar dos anos, o incêndio subterrâneo liberou gases tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e outros gases que tornaram Centralia inabitável. Além disso, fissuras perigosas surgiram nas ruas, soltando vapor quente e gás tóxico. As estradas que levavam à cidade foram fechadas, incluindo a conhecida como Estrada do Apocalipse, coberta por rachaduras e buracos, por onde o vapor ainda sobe à superfície. Centralia tornou-se um destino curioso para turistas e entusiastas do macabro, com seu cenário pós-apocalíptico e o fogo subterrâneo que ainda assombra a cidade. Estima-se que o incêndio possa continuar queimando por mais 250 anos, tornando Centralia um exemplo dramático de uma cidade devastada tanto por forças humanas quanto naturais. Oradour-sur-Glane, França. Oradour-sur-Glane, localizada na região de Limousin, França, é uma cidade conhecida pelo trágico massacre ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, tropas da Waffen-SS alemã invadiram a vila e mataram 642 civis, em sua maioria mulheres e crianças, em um dos piores crimes de guerra cometidos em solo francês. O ataque foi um ato de represália,
mas as razões exatas para a escolha da vila ainda são incertas. As tropas nazistas cercaram a cidade, reunindo todos os residentes na praça principal. Os homens foram fuzilados e as mulheres e crianças foram incendiadas na igreja local. Ao fim do massacre, a vila foi saqueada e incendiada, restando apenas algumas pessoas que conseguiram se esconder. O então presidente da França, Charles de Gaulle, decretou que a cidade não fosse reconstruída para que servisse como um memorial e símbolo de resistência às vítimas e à memória da brutalidade nazista. E assim ela permaneceu, com os edifícios queimados, carros destruídos e os restos do massacre visíveis. Anualmente, cerimônias são realizadas para lembrar as vítimas, e o local é visitado por milhares de turistas e estudiosos da história. Ao lado da vila antiga, uma nova Oradour-sur-Glane foi construída para os sobreviventes e seus descendentes. Kolmanskop, Namíbia. Fundada em 1908, Kolmanskop, no deserto da Namíbia, surgiu após a descoberta de diamantes na região, atraindo muitos colonos alemães e tornando-se um centro próspero. No seu auge, nas primeiras décadas do século XX, era uma cidade próspera e luxuosa, que importava produtos e construiu infraestruturas elaboradas, como hospital, escola e cassino, com arquitetura em estilo europeu, contrastando com o deserto ao redor. No entanto, a cidade começou a declinar a partir da década de 1920, quando grandes reservas de diamantes foram descobertas no litoral sul da Namíbia. Com a nova fonte de diamantes mais promissora, os mineradores e a economia mudarão-se para lá, deixando Kolmanskop gradualmente deserta. Em 1956, a cidade foi oficialmente abandonada. As construções abandonadas foram parcialmente soterradas pela areia, criando uma paisagem surreal de edifícios antigos cobertos de dunas. A cidade é um destino turístico popular, especialmente para fotógrafos e aventureiros, devido à mistura única de arquitetura e à força implacável da natureza, que lentamente toma conta da cidade. Atualmente, é uma cidade fantasma invadida pelas dunas do deserto do Namibe, uma lembrança vívida de como a busca por riquezas pode criar cidades temporárias e como o deserto, com sua vastidão e força, pode consumir até mesmo os lugares mais prósperos. Ashima, Japão. Também conhecida como Ilha Battleship ou Gunkanjima, é uma ilha abandonada localizada a cerca de 15 quilômetros da costa de Nagasaki, Japão. A ilha servia como uma importante base de mineração de carvão durante o século XX, mas tornou-se uma cidade fantasma após o fechamento das minas. A ilha foi adquirida pela Mitsubishi em 1890, quando o Japão estava em plena fase de industrialização. Com o tempo, tornou-se densamente povoada, com edifícios residenciais e infraestrutura moderna, como escolas, hospitais, lojas e até um cinema para os trabalhadores e suas famílias. Durante a década de 1950, Ashima foi uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, com cerca de 5.000 pessoas vivendo na pequena ilha artificial. Com o tempo, o declínio do carvão em favor do petróleo como principal fonte de energia, combinado com o esgotamento das reservas de carvão submarino, levou ao fechamento das minas de Ashima em 1974. Em questão de meses, a ilha foi completamente abandonada, e seus edifícios de concreto foram deixados à mercê do tempo e das condições climáticas, sendo corroídos pelo sal e pelo vento do mar. Atualmente, Ashima é uma ilha fantasma e um símbolo histórico do rápido crescimento e declínio da era industrial japonesa. A ilha tornou-se um ponto turístico e cultural após ser aberta ao público em 2009. Em 2015, Ashima foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco como parte de um conjunto de locais que refletem a Revolução Industrial Japonesa. Embora haja controvérsias sobre o uso de trabalho forçado de prisioneiros de guerra coreanos e chineses durante a Segunda Guerra Mundial nas minas de carvão da ilha. Varosha, Chipre. Varosha, localizada no Chipre, era uma área próspera de Famagusta, com uma população majoritariamente cipriota grega. A cidade atraía muitos turistas devido às suas praias paradisíacas e à grande quantidade de resorts e hotéis luxuosos. Era um importante centro turístico do Mediterrâneo, contribuindo significativamente para a economia, principalmente nas décadas de 1960 e 1970.
após um golpe de Estado apoiado pela junta militar grega, que buscava a união do Chipre com a Grécia em 1974, a Turquia invadiu o norte da ilha em uma operação militar que resultou na divisão do país. Durante a invasão, os moradores de Varocha fugiram da cidade, temendo confrontos e a ocupação militar. Desde então, a cidade está sob controle militar turco. Prédios, hotéis e residências foram abandonados, carros deixados nas ruas e lojas fechadas, como se o tempo tivesse parado naquele ano. Somente em 2020, a Turquia e o governo cipriota turco do norte abriram parcialmente algumas áreas de Varocha para visitação pública. No entanto, o futuro do local, assim como de todo o Chipre, permanece incerto, enquanto os esforços diplomáticos continuam. Belchite, Espanha. Antes da Guerra Civil, de 1936 a 1939, Belchite, localizada na província de Zaragoza, Espanha, era uma cidade comum, com uma população dedicada à agricultura e algumas atividades comerciais. No entanto, em 1937, a cidade se tornou um campo de batalha crucial durante a guerra, na Batalha de Belchite, quando as forças republicanas, leais ao governo democraticamente eleito, tentaram romper as linhas dos nacionalistas que ocupavam a cidade. Belchite era um alvo estratégico para os republicanos, que buscavam abrir caminho para Zaragoza, a capital regional. No fim, Belchite estava em ruínas, com milhares de combatentes e civis mortos na batalha brutal e devastadora. A cidade foi completamente destruída pelos combates intensos, incluindo bombardeios aéreos. Com a vitória dos nacionalistas, o general Francisco Franco decidiu não reconstruir a cidade. As ruínas de Belchite foram deixadas intocadas como símbolo e lembrança das consequências e da destruição da guerra. Uma nova cidade, próxima à antiga, chamada Belchite no Evo, foi habitada pelos sobreviventes e seus descendentes. Atualmente, as ruínas da cidade antiga estão abertas ao público. A Cidade Fantasma é também um local popular para fotógrafos e cineastas, devido à sua atmosfera desolada e histórica. Suas ruínas são uma lembrança física dos horrores do conflito, da violência fratricida e da destruição causada por divisões políticas. Belchite é um exemplo de como a guerra pode destruir completamente uma comunidade, tanto física quanto emocionalmente. Ao visitar Belchite, é impossível ignorar a dor e o sofrimento que marcam sua história, além da resiliência dos sobreviventes que reconstruíram suas vidas próximo às ruínas. Humberstone e Santa Laura, Chile. Humberstone e Santa Laura são duas cidades abandonadas localizadas no deserto do Atacama, no norte do Chile. Ambas foram fundadas no final do século XIX, durante o boom do salitre, que transformou o norte do país em um dos principais fornecedores desse mineral no mundo. A extração de salitre trouxe grande desenvolvimento econômico para a região, e as salitreras, plantações de salitre, de Humberstone e Santa Laura tornaram-se importantes centros de produção. Humberstone, fundada em 1872, possuía uma infraestrutura moderna para a época, com escolas, teatro, piscina pública e até uma praça central. Santa Laura, por sua vez, era uma planta industrial próxima que também extraía e processava salitre, com uma população menor, mas igualmente vital para a economia da região. No entanto, o declínio das cidades começou por volta de 1930, com a invenção do fertilizante sintético por cientistas alemães, que substituía o salitre natural e reduziu drasticamente a demanda por esse mineral. Como consequência, a indústria do salitre no Chile começou a colapsar, e em 1960, as cidades foram definitivamente abandonadas pelos moradores, que partiram em busca de novas oportunidades. As condições extremas do deserto do Atacama, o lugar mais seco do mundo, ajudaram a preservar as estruturas das cidades, que foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 2005 devido ao seu valor histórico e cultural. Hoje, são pontos turísticos para aqueles que desejam entender mais sobre a história industrial chilena, além de fotógrafos e aventureiros que se impressionam com o contraste entre as estruturas abandonadas e o vasto deserto do Atacama. Epecuén, Argentina. Fundada no início do século XX, Epecuén, na província de Buenos Aires, cresceu rapidamente devido ao turismo medicinal.
O lago Epecuém possui uma concentração de sal que é 10 vezes maior do que a dos oceanos, o que o tornava semelhante ao Mar Morto, famoso por suas propriedades terapêuticas. A destruição da vila começou gradualmente. Para manter a alta no turismo da região, que atraía em torno de 25 mil pessoas por ano, intervenções foram feitas no lago para aumentar o nível das águas, que em algumas épocas do ano baixava significativamente. Em 1985, após fortes chuvas que aumentaram o nível do lago Epecuém, a barragem que protegia a cidade rompeu. A água salgada do lago inundou a cidade, e em poucos dias ela ficou submersa. Os habitantes foram evacuados, e a cidade desapareceu sob a água, permanecendo assim por quase 30 anos. A inundação foi tão severa que em seu ponto mais alto, a cidade ficou coberta por mais de 10 metros de água. Por volta de 2009, o nível da água começou a recuar lentamente, revelando as ruínas da cidade submersa. O sal corroeu tudo que foi deixado para trás, transformando a cidade em um museu a céu aberto das forças implacáveis da natureza. O que restou de Epecuém são escombros corroídos, estruturas destruídas, árvores mortas e ruas cobertas de sal. Hoje, Epecuém é um destino turístico para aqueles interessados em explorar suas ruínas e aprender sobre sua história devastadora. As ruínas, combinadas com o solo branco de sal, criam uma atmosfera única, atraindo fotógrafos e turistas de todo o mundo. Epecuém é um lembrete poderoso de como não podemos prever as dinâmicas da natureza e de como as árduas conquistas materiais dessas famílias que ali habitavam desapareceram por completo em questão de dias, transformando o que era próspero em uma cidade fantasma submersa. Fordlândia, Brasil. Fordlândia foi uma cidade industrial fundada em 1928 pelo empresário americano Henry Ford, no estado do Pará, na Amazônia brasileira. A cidade surgiu como uma solução para a crise de fornecimento de borracha que sua empresa enfrentava. Durante o início do século XX, a demanda por borracha aumentou drasticamente devido à crescente produção de automóveis. A borracha, componente essencial para a fabricação de pneus e outros materiais derivados, vinha em sua maior parte do Sudeste Asiático, onde o cultivo de seringueiras, árvores que produzem látex, era controlado pelos britânicos. Para evitar o controle britânico e os altos preços de importação, Ford decidiu estabelecer sua própria plantação de seringueiras na Amazônia. A cidade foi projetada ao estilo americano, com casas padronizadas, escolas, hospitais, áreas de lazer e infraestrutura moderna, como água encanada e eletricidade. Fordlândia pretendia ser não apenas uma plantação de borracha, mas também uma cidade modelo do estilo de vida americano no coração da floresta amazônica para os trabalhadores e suas famílias. O projeto enfrentou uma série de problemas, muitos deles decorrentes de uma compreensão limitada das condições ambientais e culturais da região. A tentativa de cultivar seringueiras em larga escala no solo amazônico foi um grande fracasso. A biodiversidade natural da Amazônia, o clima e as características do solo tornaram impossível replicar o sucesso que os britânicos haviam alcançado no Sudeste Asiático. Outro problema foi a imposição do estilo de vida americano aos trabalhadores brasileiros, com regras rígidas sobre comportamento, alimentação e hábitos sociais. Além disso, a localização remota da cidade trouxe dificuldades logísticas para o transporte de suprimentos e insumos para a fábrica. Em 1945, após anos de prejuízos e fracassos, a Ford Motor Company abandonou o projeto e vendeu as terras ao governo brasileiro por uma fração do que havia investido. Com o abandono de Fordlândia, a cidade foi esvaziada, e seus edifícios, fábricas e instalações ficaram abandonados, lentamente sendo tomados pela floresta. Algumas das construções originais, como casas de trabalhadores, edifícios administrativos, a escola e o hospital, ainda estão de pé, mas em estado de abandono. Hoje, Fordlândia é visitada por curiosos e historiadores, embora Henry Ford nunca tenha visitado pessoalmente a cidade. Já houve algum interesse em revitalizar a área como um ponto turístico e histórico, embora o isolamento geográfico ainda apresente desafios. Fordlândia permanece como um símbolo da arrogância empresarial e da falta de compreensão das condições locais e do contexto cultural, sendo um dos exemplos mais notáveis de fracasso empresarial por esses motivos.